Em 2003, no estado de Utah, Estados Unidos, em uma área rural de Dry Fork Canyon, próximo da cidade de Vernal, um grupo de amigos resolveu ir até a região para comemorar o casamento de um outro grande amigo deles. Apesar de algumas histórias estranhas ocorridas no local, como por exemplo a de dois homens que tiraram a própria vida se jogando do mesmo penhasco, ficando nus, deixando suas roupas dobradas exatamente do mesmo jeito antes de pular, e terem se relacionado com a mesma mulher, a festa ocorreu lá sem problemas. Inclusive, estes homens cometeram estes atos com uma diferença de 6 meses. É claro que a mulher envolvida no caso não era exatamente alguém fora de suspeita, afinal, ela vendia metanfetamina. Mas mesmo assim, a polícia nunca conseguiu ligar ela à morte dos dois homens, e as circunstâncias idênticas estranharam todos que trabalharam nos casos. Seja como for, o grupo de amigos nem estava pensando nisso durante as festividades, e passaram o dia comendo, bebendo, rindo e dançando. Mas para o final da tarde, por volta das 17 horas, uma parte do grupo, que incluía Gus, Cassidy, Brian, David e Tony, tiveram a ideia de entrar na floresta que havia na área, ultrapassando os limites do parque. Cassidy foi o que incentivou a ir, pois soube de ocorrências estranhas no local e sugeriu que eles poderiam ir conferir. O sol ainda brilhava quando os 5 entraram mata dentro e, após caminhar cerca de 15 minutos, encontraram uma grande clareira na floresta. Naquela área em especial, a temperatura pareceu ter baixado bastante e uma sensação estranha e inquietante começou a tomar conta do grupo. Foi então que Cassidy disse a eles que ali era a entrada. Os 5 continuaram caminhando e as sensações ruins continuaram. Em certo ponto, até mesmo o chão parecia não querer que eles pisassem ali. Além disso, haviam ossos de gado por toda a parte por onde eles olhavam. Depois de mais de 10 minutos de caminhada, eles chegaram a uma área bem densa da floresta, que até pareceu mais escura do que o normal para aquele horário do dia. De repente, Tony tocou o ombro de Gus e alertou sobre algo entre as árvores. Era uma forma escura humanoide que parecia um gorila agachado, porém, naquela área não haviam gorilas, e mesmo que pudesse ser um urso, era grande demais, pois agachado o ser parecia ter pelo menos 2 metros de altura ou mais. Apesar da visão assustadora, o grupo continuou a caminhada, porém decidindo ir em outra direção. Neste novo caminho, as árvores começaram a balançar, como que perturbadas pelo vento, porém não havia vento. O ar estava parado, o que foi o suficiente para assustar de vez Tony, que pediu para voltar. Cassidy então se prontificou a levar Tony e em seguida voltar para o encontro do restante do grupo, que ficaram aguardando no local. A essa altura, o trio que ficou no aguardo de Cassidy notou que o céu já estava bem escuro, mas eles não tinham caminhado nenhuma hora ainda e por isso não deveria estar tão escuro. De repente, sons semelhantes a corujas começaram a ser ouvidos pelo trio, mas ao mesmo tempo era estranho, pois os sons pareciam vir de locais perto deles e do chão, e não necessariamente das árvores ou do céu, como era o esperado no caso de serem realmente corujas. Ao mesmo tempo, David começou a agir de forma esquisita, como se alguma entidade estivesse tentando dominá-lo, ao mesmo tempo em que mostrava claros sinais de pânico genuíno. Brian segurou na mão de David a fim de acalmá-lo, mas parecia em vão. Enquanto isso, Gus estava virado de frente para os dois amigos, quando atrás deles, na floresta, ele viu um par de olhos vermelhos que surgiram e em seguida se apagaram entre a escuridão das árvores. Poucos segundos depois, os olhos surgiram novamente, porém um pouco mais à direita do ponto inicial. Gus comentou com os amigos se eles tinham visto aquilo, e Brian disse que viu com o canto dos olhos algo brilhando vermelho na floresta. Em seguida, os olhos surgiram uma terceira vez, mais à direita do que na segunda aparição, e parecia cada vez mais próximo do trio. Com isso, Gus percebeu que se eles não saíssem dali, algo ruim poderia acontecer.
Porém, antes que eles decidissem sair, Cassidy voltou e o grupo notou que no céu a lua estava brilhando intensamente. Porém, recém fazia 1 hora que eles estavam ali na floresta e a lua não deveria estar tão evidente assim no céu. Enquanto isso, David estava mais calmo e, apesar da sugestão de Cassidy para continuarem a caminhada na floresta, o trio estava cansado e assustado o suficiente com os fenômenos estranhos e quiseram voltar para casa. Na volta para o parque, as árvores novamente começaram a balançar, mesmo que não houvesse vento. De repente, Brian, David e Cassidy começaram a correr. Gus, sem entender o que estava acontecendo, olhou para trás e viu um grupo grande de figuras humanoides branco-acinzentadas que piscavam e corriam rapidamente em direção a eles. Assustado, Gus também correu e torceu para que as criaturas não o alcançassem. Enquanto corriam, o grupo começou a sentir como se a floresta estivesse se fechando no entorno deles, como se eles não fossem conseguir sair mais, caso não alcançassem a saída rapidamente. Depois de 15 minutos correndo o mais rápido que podiam, os 4 amigos chegaram no parque para descobrir que já eram 11h15 da noite. A sensação de todos era que havia se passado no máximo 1h30 ou menos, mas na verdade eles haviam ficado 6 horas na floresta. Por sorte, o grupo que estava festejando aguardou o retorno dos amigos. Caso contrário, eles teriam ainda um longo caminho a pé nessa região desértica, cercada de fenômenos estranhos até conseguir voltar à civilização. Já em casa, Gus relatou o que havia ocorrido para familiares, que contaram uma lenda local, que diz que naquela área da floresta 200 cabeças de gado perderam a vida misteriosamente, todos ao mesmo tempo, e que entidades vivem na região e são os causadores de males para aqueles que ousam invadir a sua morada. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e de membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.